Olá, meus amigos. Eu sou o Wallace Gomes Leal, eu sou neurocientista e professor da Universidade Federal do Oeste do Pará. Eu trabalho no Instituto de Saúde Coletiva dessa universidade e oriento na pós-graduação em Ciências da Saúde. Eu estou aqui para dar um recado rápido para vocês, é interessante. Vocês sabiam que o cérebro adulto ele produz novos neurônios? Em algumas regiões do cérebro, como o hipocampo e também uma região chamada zona subventricular, há uma contínua produção de novos neurônios, tá? Descobriu-se recentemente que no hipocampo, mesmo em pessoas de 90 anos, esses novos neurônios eles são produzidos, né? E nós pensamos, mas por que o cérebro adulto tem que produzir novos neurônios? Será que eles servem para um repositório, né, de novas células quando há uma lesão, como em um AVC, né, ou trauma, ou epilepsia, né? Então isso vem sendo investigado. Mas uma coisa interessante que se descobriu sobre a função desses novos neurônios, que nós chamamos de esse fenômeno é chamado de neurogênese adulta, é que eles exercem alguns controles e são importantes para a função dessa região que eu falei do hipocampo, tá? Então, algo muito interessante é sobre a questão da depressão, ansiedade, estresse. Nós sabemos que o estresse crônico ele é um dos principais indutores, né, de depressão e ansiedade, nos problemas exacerbados da vida. Existem evidências de pesquisas científicas feitas em animais que a resiliência ao estresse depende da produção desses novos neurônios, né? Por exemplo, animais que são submetidos a estresse crônico experimentalmente, eles apresentam uma diminuição desses novos neurônios do hipocampo, e eles apresentam sintomas de ansiedade e depressão. Experimentos mostram que uma forma interessante de reverter essa questão fazendo com que os animais pratiquem exercício, né? Se for roedor, coloca os roedores para andar em umas rodinhas. Eles gostam muito de andar nas rodinhas. E o número de neurônios do cérebro desses animais há muitos anos mostrou-se que aumenta. Eles ficam mais eficazes em testes de memória e aprendizagem, tá? Então a grande questão que está sendo mostrada atualmente é que um grande indutor dessa neurogênese que eu falei é o movimento, o exercício físico, principalmente em ambientes naturais, tá? Então eu até propus uma hipótese recentemente em uma publicação científica que eu chamo da hipótese da simbiose neural, né? Que eu vou explicar melhor em um outro vídeo para vocês, mas essa integração entre a organização cerebral, a natureza e o movimento tem uma explicação até evolutiva para isso que eu proponho nessa hipótese, né, da hipótese da simbiose neural. Mas a mensagem, portanto, se a resiliência ao estresse ela é diminuída pelo movimento, então é muito importante praticar atividade física. Uma simples caminhada diária de 30 a 40 minutos é fundamental para a resiliência ao estresse, né, para a saúde mental. Então eu sugiro muito que vocês façam, eu mesmo faço diariamente, tá? Não precisa ser um exercício forçado. E outra coisa interessante que nós aprendemos da pesquisa é que o exercício feito em ambientes naturais ele é mais interessante, ele parece ser mais eficaz do que o exercício feito na indoor, por exemplo, em ambientes fechados. Parece que as evidências sugerem que os estímulos sensoriais, as belas paisagens de um parque, o canto de pássaros, o cheiro das flores, que são estímulos sensoriais, eles acabam ativando certas regiões cerebrais e também mobilizando as regiões neurogênicas e depois os centros de recompensa, né, que são núcleos de neurônios no cérebro que nos propiciam a sensação de felicidade, tá? Na depressão, descobriu-se em um artigo científico recente que os nossos centros de felicidade do cérebro, que são núcleos, eles estão inibidos na depressão por circuitos específicos. Alguns antidepressivos novos que estão sendo testados, como derivados da cetamina, elas
desinibem, né, esses centros de prazer e felicidade. Isso aqui é um pouco mais técnico, mas tem um núcleo cerebral que é o inibidor dos centros de prazer, que é chamado de abênula lateral. Então, antidepressivos novos que estão sendo testados, como a cetamina e seus derivados, agem justamente na abênula, impedindo que ela iniba os centros de recompensa do cérebro, tá? Então isso é muito interessante, o movimento, o contato com a natureza, induzindo um ganho cognitivo significativo por mobilização dessa neurogênese endógena, tá? Isso é importante, dá para entender até evolutivamente, né? Eu coloco em um artigo recente essa questão, ou seja, por que o movimento ele é tão importante? Por que os estímulos sensoriais são tão importantes nessa integração cérebro-natureza, que eu chamo de simbiose neural? Porque, segundo a teoria da evolução, nós temos ancestrais hominídeos, como Homo erectus, e esses ancestrais eles viveram durante milhões de anos andando, correndo para caçar, quando eles eram nômades ainda. Eles não tinham ferramentas e não tinham casas, eles vagavam buscando alimentos e eles caçavam. Então, durante milhões de anos, o Homo erectus, que foi o nosso primeiro ancestral com a postura bípede, né, como a nossa, ele teve esse período de existência de 2 milhões de anos, e os cérebros desses hominídeos, eles evoluíram nesse ambiente natural, em contato com a natureza, inicialmente nas savanas africanas, tá? E existem relatos científicos, por medida do volume do crânio, que esse cérebro, né, que nós chamamos tecnicamente de encéfalo, ele teve um volume que foi crescendo com o processo evolutivo, tá? E esse crescimento, ele gerou ganho cognitivo. Evidências sugerem que as técnicas, o aprimoramento das técnicas de caça, né, os hominídeos, como Homo erectus, por exemplo, homem de Neandertal, eles cooperavam entre si, né, nos seus clãs, nos seus grupos, para achar um animal. Os animais menores eram mais difíceis, né, de achar. Então essa cooperação entre si, aliado ao movimento, isso foi moldando a evolução cerebral, tá? E a cognição. Então acredita-se que primeiro aconteceram reações metabólicas do corpo, né, no músculo, adaptações para um maior condicionamento físico, e com o tempo isso foi influenciando o cérebro, né, por exemplo, moldando sistemas de neurotransmissores, de endorfinas, de fatores tróficos, como o BDNF, né, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. O mais interessante é que isso é confirmado por evidências recentes, como um artigo que foi publicado na revista Science ano passado, né, que mostrou que o fígado, após o exercício, libera uma enzima, e essa enzima ela tem um impacto na cognição, ela induz ganho cognitivo. O fígado libera essa enzima, e essa enzima ela é liberada na corrente sanguínea e induz certas reações metabólicas que acaba aumentando os níveis de BDNF no cérebro. Isso foi mostrado em animais, roedores, inclusive roedores idosos, que em humanos seriam de 70 a 80 anos, né? Os roedores que se exercitam e os que não se exercitam. Descobriram que no sangue desses roedores que se exercitam tem um nível mais elevado dessa enzima hepática. E esses animais idosos que se exercitam, eles sempre têm uma pontuação melhor nos testes de aprendizagem e memória do que os idosos sedentários. Tem outras coisas interessantes para falar para vocês, que eu vou falar em outros vídeos, mas um experimento que foi feito nesse artigo, pessoal, eles transfundiram sangue dos camundongos idosos que se exercitavam nos sedentários, e os sedentários tiveram um ganho cognitivo só por esse transplante, por essa transfusão, aliás. Então eles começaram também a ter mais neurônios no cérebro e iam melhores nos testes de memória e aprendizagem. O mais incrível desse estudo, até que discuto aí num blog que eu escrevo, de um amigo jornalista, é que eles investigaram também pessoas idosas, humanos, né, e humanos que
os que se exercitavam regularmente e os que não se exercitavam regularmente. O que eles descobriram? Eles descobriram que os que se exercitavam regularmente também, surpreendentemente, tinham níveis mais elevados dessa enzima, tá? Hepática, que é liberada na corrente sanguínea e impacta positivamente o cérebro, né? E além disso, temos a irisina, que é um hormônio liberado pelo músculo durante o exercício, né, que se mostrou em revistas de alto impacto, inclusive um bem recente, um artigo bem recente, que a irisina ela impacta o cérebro positivamente, aumentando o poder cognitivo. Isso se mostrou em animais e existem algumas evidências que acontece em humanos, tá? Portanto, nós temos que, para concluir, nós temos que buscar o caçador-coletor que existe dentro de nós. Temos que andar mais, temos que viver mais em contato com a natureza. Isso daí impacta positivamente a cognição e o cérebro, tá? Então, existem terapias atualmente nos Estados Unidos, feitas por psicólogos e neurocientistas, que a terapia é baseada na neurogênese, nesses estudos experimentais. Uma delas é o MAP Training, treinamento físico e mental, né? Os neurocientistas lá de uma universidade americana, Rutgers, usam a dança coreografada e a meditação, como mindfulness, para minimizar sintomas de depressão. Eles já conseguiram um êxito em moradores de rua lá nos Estados Unidos, mulheres foram abusadas sexualmente, foram submetidas à violência doméstica, e isso mostra que no futuro essas terapias baseadas em neurogênese podem fazer parte, né, das terapias psicológicas, comportamentais, ligada à psiquiatria também, tá? Então, até esse mesmo grupo que eu falei, dos Estados Unidos, eles estudaram estudantes de medicina com ansiedade. Usando o MAP Training, eles diminuíram sintomas de ansiedade nesses estudantes. Tá bom, pessoal? Então, em outros vídeos eu falo mais dessa ideia da simbiose neural. Eu falo mais de neurogênese, vou falar de acidente vascular cerebral, trauma da medula espinhal. Eu ensino muitos anos na pós-graduação esses assuntos. É interessante compartilhar com vocês, porque a sociedade, principalmente no Brasil, é a nossa principal financiadora. Nós temos obrigação, o dever cívico e moral de prestarmos conta à sociedade do que nós fazemos dentro da universidade, tá? Como, por exemplo, dentro da UFOPA, que é a universidade que eu trabalho, dentro da Universidade Federal do Pará, né? É uma grande universidade da Amazônia, onde eu trabalhei por mais de 20 anos. Tá bom? Então é basicamente isso. Esse aqui é o canal Insights We Trust. Nós confiamos na ciência e nós vamos falar mais temas interessantes em outros vídeos.